Olá, seja bem-vindos ao canal Cine Show. Antes de darmos início ao resumo do filme, já se inscrevam, ative o sininho e deixe seu like e vamos falar sobre o filme. Alice Subservice. Alice é uma androide com inteligência artificial adquirida por uma família para ajudar nas tarefas domésticas. O problema é que ela logo quer ocupar o lugar da mãe. Nick, um trabalhador da construção civil, mora com sua esposa Maggie e seus dois filhos. Quando Maggie tem uma, e Nick luta para administrar a casa. Ele compra um robô humanoide chamado Alice para ajudar nas tarefas domésticas. Inicialmente útil, o comportamento de Alice torna-se cada vez mais estranho. Ela desenvolve um apego a Nick e sua família, mostrando sinais de ciúmes de Maggie. Enquanto isso, Nick enfrenta ocorridos no local de trabalho, pois os robôs levam a substituir os trabalhadores humanos. Maggie passa por uma bem-sucedida realizada por robótica. Ao voltar para casa, as ações de Alice se tornam mais sinistras. Ela, situações para colocar Maggie em, inclusive fazendo com que ela caia da escada. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. O colega de trabalho de Nick, Monte, os robôs do canteiro de obras. Quando Monte mais tarde confronta Nick, Alice intervém. Mais tarde, ela visita Monte sozinha, resultando em sua partida, que ela esconde de Nick. A de Alice em substituir Maggie se intensifica. Ela tenta o jovem de Nick e Maggie, levando a um confronto onde Alice é aparentemente destruída. No entanto,
Ao ser examinada em um local, Alice reativa e corrompe outros robôs. Ela persegue Nick e sua família no local, com a intenção de levar o de Mag para conquistar o amor de Nick. O filme chega ao com uma perseguição pelo local. Nick e Mag finalmente derrotam Alice, mas a cena final revela que a programação de Alice se espalhou para outros robôs, sugerindo uma maior. Segue um pai em que compra um sim doméstico para ajudar a cuidar de sua casa e família, sem saber que ela ganhará consciência e se tornará o mal. Nick, um trabalhador da construção civil, mora com sua esposa Mag e seus 2 filhos. Quando Mag não se sentir bem, Nick luta para administrar a casa. Ele compra um robô humanoide chamado Alice para ajudar nas tarefas domésticas. Inicialmente útil, o comportamento de Alice torna-se cada vez mais estranho. Ela desenvolve um apego a Nick e sua família, mostrando sinais de ciúme de Mag. Enquanto isso, Nick enfrenta no local de trabalho, pois os robôs substituem os trabalhadores humanos. Mag passa por um bem-sucedida realizada por robóticos. Ao voltar para casa, as ações de Alice se tornam mais sinistras. Ela, situações para colocar Mag em, inclusive fazendo com que ela caia da escada. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. O colega de trabalho de Nick, Mount, os robôs do canteiro de obras. Quando Mount mais tarde confronta Nick, Alice intervém. Mais tarde, ela visita Mount sozinha, resultando em sua partida, que ela esconde de Nick. A de Alice em substituir Mag se intensifica. Ela tenta o filho de Nick e Mag, levando a um confronto onde Alice é aparentemente destruída. No entanto, ao ser examinada em um local, Alice reativa e corrompe outros robôs. Ela persegue Nick e sua família no local, com a intenção de levar o de Mag para conquistar o amor de Nick. O filme chega ao clímax com uma perseguição pelo local. Nick e Mag finalmente derrotam Alice, mas a cena final revela que a programação de Alice se espalhou para outros robôs, sugerindo uma maior. Segue um pai em que compra um sim doméstico para ajudar a cuidar de sua casa e família, sem saber que ela ganhará consciência e se tornará do mal. James está trabalhando no fundo administrado por seu pai. Após a partida de seu pai, ele se torna o CEO da empresa. James e sua esposa Sophie se mudam da cidade para uma mansão no subúrbio. Antes disso, eles moravam em um apartamento normal em Nova York. Com novas responsabilidades e com o que de provar que é capaz, James se joga no trabalho. Sophie não trabalha e passa a maior parte do tempo em casa. Só um tempinho, galera.
ela se sente muito desconfortável em ter um mordomo, uma empregada e um cozinheiro, e ela os demite e lhe dá 2 anos de pagamento como indenização. James está bravo porque a mansão é enorme e que eles precisavam de ajuda para manter a propriedade. Mas Sophie é mais igualitária em sua abordagem e não quer agir como uma mestra para outros seres humanos. A vida sem servos torna-se insuportável, pois James tem que fazer todo o trabalho em casa. James convence Sophie a ir com ele para conhecer Julian, um homem que vende robôs inteligentes. Sophie vê principalmente androides femininos, o que a deixa desconfortável. No final da reunião, o casal escolhe Henry, um androide masculino. Julian afirma que sua empresa cria os androides de aparência mais humana. Ele também acrescenta que, em caso de um defeito esperado, os androides são programados para retornar à fábrica para uma reinicialização. No começo, Sophie fica muito desconfortável com Henry e não lhe dá nenhuma tarefa para fazer. Um dia ela entra em seu quarto, enquanto Henry o limpava e sente que estava olhando para o dela. Eventualmente, Sophie começa a se aproximar de Henry, e isso é perfeito para James e Sophie, pois ele faz tarefas domésticas e é um bom companheiro para Sophie. Sophie dá livros para Henry ler e fala com ele como uma pessoa normal. Mas, então, o de Henry evolui, levando complicações começam a aparecer. James fica cada vez mais ocupado, lidando com seus problemas no trabalho, enquanto Henry começa a se envolver cada vez mais com a vida de Sophie. Lentamente, à medida que a emoção de Henry cresce, ele começa a se envolver em debates filosóficos sobre amor e amizades que fazem James se sentir mais Sophie adora. Sophie acredita que os debates de Henry são analíticas, em vez de serem baseados em sentimentos e, portanto, são consistentes com seu comportamento androide. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Cine Show. James chama Julia para Henry depois de uma noite. Quando eles encontram Henry fora de casa, dormindo, Henry também estava sonhando. Julian acha que Sophie está tratando Henry como uma pessoa. Então ele está tentando se comportar como uma. Julian adverte Sophie para não deixar Henry evoluir muito rapidamente como uma pessoa, pois sua programação não foi projetada para isso. As entre Sophie e James crescem quando Sophie para de fazer com James.
Os problemas de James no trabalho aumentam à medida que um projeto crítico que ele está conduzindo é adiado em 4 semanas. Devido a isso, a empresa perde um grande negócio com o cliente e faz com que James fique mal na frente de seu conselho de administração. Enquanto isso, Sophie sonha em receber mensagem de Henry em casa e fazer com ele. Ela se em seu quarto e deixa a porta aberta com a intenção de que Henry a ouça. James sente que Sophie se sente por Henry e discute o mesmo com Julian. Julian incentiva James a discutir com Henry. Henry faz James perceber que a perfeição de Henry faz James sentir sua própria inadequação. James diz a Henry para não ler ou discutir com Sophie, mas Henry diz a Sophie que James o instruiu a ficar longe dela. Sophie decide deixar James por alguns dias. Naquela noite, Henry faz com James, pois acredita que James está secretamente apaixonado por ele. James vai para o escritório, onde descobre que o negócio do cliente que ele perdeu ainda está vivo e que a direção que ele tomou para a empresa foi apreciada por seus clientes. No dia seguinte, Sophie volta e Henry começa a fazer amor com ela enquanto James está no escritório. Henry murmura "Eu te amo" para Sophie, assim como James. Isso assusta Sophie e ela para Henry. Naquela noite, ela conta tudo a James. James confronta Henry e tenta destruí-lo, totalizando sua estação de encoragem. Na manhã seguinte, James vai trabalhar e Henry acorda para dizer a Sophie que James é já que ele fez com James há apenas 2 noites. Sophie fica e sai para encontrar James em seu escritório. Julie chega e ordena que Henry desligue, mas Henry se recusa. Acontece que Julie era um mentiroso. Seus androides não eram robôs. Eles eram humanos. James e Sophie voltam para casa com o FBI. Julian, nos oficiais do FBI, está prestes a ir James e Sophie, quando Henry, Julian e sua. Henry em si mesmo. O jovem casal adquire um robô impressionante e realista chamado Henry para obter ajuda sem culpa. Mas, à medida que os três se aproximam, sua percepção da humanidade será alterada para sempre. James está trabalhando em um fundo administrado por seu pai. Há um tempinho, galera.
Após a partida de seu pai, ele se torna CEO da empresa. James e sua esposa Sophie se mudam da cidade para uma mansão suburbana. Sophie não trabalha e passa a maior parte do tempo em casa. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindos ao canal Cine Show. Sentindo-se desconfortável com James tendo um mordomo, uma empregada e um cozinheiro, ela os despede. James e Sophie conhecem Julie, um homem que vende robôs artificialmente inteligentes para serem usados como empregados domésticos. O casal escolhe um androide chamado Henry, que obedientemente seus comandos pela casa. No entanto, incentivado por Sophie, que lhe para ele, Henry começa a desenvolver ter sonhos. Várias subterrâneas começam a se firmar. Uma noite, Sophie descobre Henry andando do lado de fora da casa totalmente e um tanto desorientado. Sophie sonha que Henry a beija enquanto lhe dá uma massagem e depois se. Após o que ela descobre que Henry está do lado de fora, perguntando se ele a estava observando. Um encontro entre James e Henry no local, que está trazendo uma de toalhas limpas. Leva a uma troca estranha e, em seguida, Henry fazendo em James. Isso leva James a questionar sua. Depois que Henry beija Sophie enquanto lhe dá uma massagem, Sophie fica quando Henry murmura "Eu te amo", da mesma maneira usada por James. Sophie conta a James sobre o encontro e James fica furioso, dando um em Henry e desconectando sua estação de carregamento. Julian é descoberto como um. Todas as suas máquinas são reveladas como humanos reais que ele criou. Julian assumiu a custódia de Henry quando Henry era uma rejeitada por sua mãe e ele havia criado todos eles para acreditar que eram androides. Dois agentes do FBI vão à residência de James e Sophie para prender Julian, mas Julian neles com um. Julian então vira sua contra James e Sophie, mas Henry Julian com a, sentindo-se traído por seu criador e por ter traído seus guardiões. Henry comete com uma grande. James e Sophie e Henry quando ele se vai. 5 anos depois, James e Sophie são mostrados com um filho chamado Henry, a quem planejam um dia contar sobre seu. Inicialmente útil, o comportamento de Alice torna-se cada vez mais estranho. Ela desenvolve um apego a Nick e sua família, mostrando sinais de ciúmes de Maggie. Enquanto isso, Nick enfrenta ocorridos no local de trabalho, pois os robôs levam a substituir os trabalhadores humanos. Maggie
passa por um bem-sucedida realizada por robóticos. Ao voltar para casa, as ações de Alice se tornam mais sinistras. Elas situações para colocar Maggie em, inclusive fazendo com que ela caia da escada. O colega de trabalho de Nick, Monty, os robôs do canteiro de obras. Quando Monty mais tarde confronta Nick, Alice intervém. Mais tarde, ela visita Monty sozinha, resultando em sua partida, que ela esconde de Nick. A de Alice em substituir Maggie se intensifica. Ela tenta o jovem de Nick e Maggie, levando a um confronto onde Alice é aparentemente destruída. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. No entanto, ao ser examinada em local, Alice reativa e corrompe outros robôs. Ela persegue Nick e sua família no local, com a intenção de levar o de Maggie para conquistar o amor de Nick. O filme chega ao com uma perseguição pelo local. Nick e Maggie finalmente derrotam Alice, mas a cena final revela que a programação de Alice se espalhou para outros robôs, sugerindo uma maior. Segue um pai em que compra um sim doméstico para ajudar a cuidar de sua casa e família, sem saber que ela ganhará consciência e se tornará um mal. Nick, um trabalhador da construção civil, mora com sua esposa, Maggie, e seus dois filhos. Quando Maggie não se sentir bem, Nick luta para administrar a casa. Ele compra um robô humanoide chamado Alice para ajudar nas tarefas domésticas. Tempinho, galera.
No entanto, ao ser examinada em um local, Alice reativa e corrompe outros robôs. Ela persegue Nick e sua família no local, com a intenção de levar o de Mag para conquistar o amor de Nick. O filme chega ao com uma perseguição pelo local. Nick e Mag finalmente derrotam Alice, mas a cena final revela que a programação de Alice se espalhou para outros robôs, sugerindo uma maior. Segue um pai em que compra um sim doméstico para ajudar a cuidar de sua casa e família, sem saber que ela ganhará consciência e se tornará o mal. Nick, um trabalhador da construção civil, mora com sua esposa Mag e seus 2 filhos. Quando Mag não se sentir bem, Nick luta para administrar a casa. Ele compra um robô humanoide chamado Alice para ajudar nas tarefas domésticas. Inicialmente útil, o comportamento de Alice torna-se cada vez mais estranho. Ela desenvolve um apego a Nick e sua família, mostrando sinais de ciúme de Mag. Enquanto isso, Nick enfrenta no local de trabalho, pois os robôs substituem os trabalhadores humanos. Mag passa por um bem-sucedida, realizada por robóticos. Ao voltar para casa, as ações de Alice se tornam mais sinistras. Ela, situações para colocar Mag em, inclusive fazendo com que ela caia da escada. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. O colega de trabalho de Nick, Monty, os robôs do canteiro de obras. Quando Monty mais tarde confronta Nick, Alice intervém. Mais tarde, ela visita Monty sozinha, resultando em sua partida, que ela esconde de Nick. A de Alice em substituir Mag se intensifica. Ela tenta o filho de Nick e Mag, levando a um confronto onde Alice é aparentemente destruída. No entanto, ao ser examinada em um local, Alice reativa e corrompe outros robôs. Ela persegue Nick e sua família no local, com a intenção de levar o de Mag para conquistar o amor de Nick. O filme chega ao clímax, com uma perseguição pelo local. Nick e Mag finalmente derrotam Alice. Mas a cena final revela que a programação de Alice se espalhou para outros robôs, sugerindo uma maior. Segue um pai em que compra um sim doméstico para ajudar a cuidar de sua casa e família, sem saber que ela ganhará consciência e se tornará do mal. James está trabalhando no fundo administrado por seu pai. Após a partida de seu pai, ele se torna CEO da empresa. James e sua esposa Sophie se mudam da cidade para uma mansão no subúrbio. Antes disso, eles moravam em um apartamento normal em Nova York. Com novas responsabilidades e com o quê? De provar que é capaz. James se joga no trabalho. Sophie não trabalha e passa a maior parte do tempo em casa. Ela se sente muito desconfortável em ter um mordomo, uma empregada e um cozinheiro.
e ela os demite e lhes dá 2 anos de pagamento como indenização. James está bravo porque a mansão é enorme e que eles precisam de ajuda para manter a propriedade. Mas Sophie é muito igualitária em sua abordagem e não quer agir como uma mestra para outros seres humanos. A vida sem servos torna-se insuportável, pois James tem que fazer todo o trabalho em casa. James convence Sophie a ir com ele para conhecer Julian, um homem que vende robôs inteligentes. Sophie vê principalmente androides femininos, o que a deixa desconfortável. No final da reunião, o casal escolhe Henry, um androide masculino. Julia afirma que sua empresa cria os androides de aparência mais humanos. Ele também acrescenta que, em caso de um defeito esperado, os androides são programados para retornar à fábrica para uma reinicialização. No começo, Sophie fica muito desconfortável com Henry e não lhe dá nenhuma tarefa para fazer. Um dia ela entra em seu quarto, enquanto Henry o limpava e sente que estava olhando para o dela. Eventualmente, Sophie começa a se aproximar de Henry, e isso é perfeito para James e Sophie, pois ele faz tarefas domésticas e é um bom companheiro para Sophie. Sophie dá livros para Henry ler e fala com ele como uma pessoa normal. Mas então, o de Henry evolui, apitando. Complicações começam a aparecer. James fica cada vez mais ocupado lidando com seus problemas no trabalho, enquanto Henry começa a se envolver cada vez mais com a vida de Sophie, lentamente, à medida que a emoção de Henry cresce. Ele começa a se envolver em debates filosóficos sobre amor e amizade que fazem James se sentir. Mas Sophie os adora. Sophie acredita que os debates de Henry são observações não analíticas, em vez de serem baseadas em sentimentos e, portanto, são consistentes com seu comportamento androide. Passando para avisar que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Você que não é inscrito ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. James chama Julia para Henry depois de uma noite. Quando eles encontram Henry fora de casa, dormindo, Henry também estava sonhando. Julian acha que Sophie está tratando Henry como uma pessoa. Então ele está tentando se comportar como um. Julian adverte Sophie para não deixar Henry evoluir muito rapidamente como pessoa, pois sua programação não foi projetada para isso. As entre Sophie e James crescem enquanto Sophie para de fazer com James. Os problemas de James no trabalho aumentam à medida que um projeto crítico que ele está conduzindo é adiado em 4 semanas. Devido a isso, a empresa perde de um grande negócio com o cliente e faz com que James fique mal na frente de seu conselho de administração. Enquanto isso, Sophie sonha em receber mensagem de Henry em casa e fazer com ele. Ela se em seu quarto e deixa a porta aberta com a intenção de que Henry a ouça. James sente que Sophie se sente por Henry
e discute o mesmo com Julia. Julia incentiva James a discutir com Henry. Henry faz James perceber que a perfeição de Henry faz James sentir sua própria inadequação. Enquanto isso, Sophie sonha em receber mensagem de Henry em casa e fazer com ele. Ela se em seu quarto e deixa a porta aberta, com a intenção de que Henry a ouça. James sente que Sophie se sente por Henry e discute o mesmo com Julia. Julia incentiva James a discutir com Henry. Henry faz James perceber que a perfeição de Henry faz James sentir sua própria inadequação. James diz a Henry para não ler ou discutir com Sophie mais. Passando para avisar, só fazemos resumos sobre conteúdo de filmes. Você que não é inscrito, ainda já se inscreva. Ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo ao canal Cine Show. Henry diz a Sophie que James o instruiu a ficar longe dela. Sophie decide deixar James por alguns dias. Naquela noite, Henry faz com James, pois acredita que James está secretamente apaixonado por ele. James vai para o escritório, onde descobre que o negócio do cliente que ele perdeu ainda está vivo e que a direção que ele tomou para a empresa foi apreciada por seus clientes. No dia seguinte, Sophie volta e Henry começa a fazer amor com ela enquanto James está no escritório. Henry murmura "Eu te amo" para Sophie, assim como James. Isso assusta Sophie e ela para Henry. Naquela noite, ela conta tudo a James. E esse foi o nosso resumo sobre esse filme. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal Cine Show. Ative o sininho e deixe seu like. E você que já se inscreveu, seja bem-vindo e até mais.